Bom, então, pessoal, vamos dar sequência ao nosso curso, tá? Então, ó, provavelmente, gente, o João já falou para vocês, né, o que seriam, então, as estacas intermediárias, né? Estacas intermediárias, né, gente, então seria basicamente estacas que são colocadas entre os vãos, né, aonde não vai receber uma carga diretamente de pilar, né, e ela tem a função, então, né, de diminuir, né, os recalques diferenciais, né, bem como também diminuir, né, a deflexão da viga baldrame, tá? Então, devido a isso, tá? Então, a gente vai, vocês colocam isso normalmente em edificações, tá, de pequeno porte. Tá? Porém, aqui no lançamento no EBERIC, tá, isso não vai ser, a gente não vai fazer o lançamento dessas estacas intermediárias, tá? Por quê? Tá? Porque sempre quando eu faço, para mim fazer um lançamento de uma estaca aqui, ó, eu preciso fazer a criação de um bloco, tá? E não é comum a gente fazer então essa criação de um bloco aqui, né? Seria para fazer exatamente essa estaca intermediária, né? Normalmente essa estaca já morreria diretamente na viga baldrame, tá? Porém, então a gente não vai acabar utilizando essas estacas intermediárias, tá? Somente em dois casos aqui, tá? Na qual eu vou ser obrigado a fazer então a criação dessas estacas intermediárias, tá? Que seria basicamente aqui no meu caso, tá, o pilar 13 e o pilar 14, referentes, ó, a essa viga baldrame aqui que vai estar recebendo, ó, a minha escada, tá? Por quê? Porque para mim conseguir colocar essa viga aqui, ó, e fazer a sustentação dela da forma correta, eu vou ser obrigado a colocar então uma estaca nessa ponta e uma estaca naquela outra ponta, tá? Então, devido a isso, eu vou ser obrigado a colocar no nosso caso aqui no nosso projeto, tá? Porém, tá? A gente já vai ter essa mudança, essa observação aqui, ó. Ela vai ser criado blocos tanto no pilar 14 quanto no pilar 13, tá? Que normalmente não são comuns, tá? A gente colocar esses blocos, tá? Pode ser que coloquem, né? Tem engenheiros, né, que colocam o bloco, né, para você garantir que não vai ter problema, né? Porém, se você quiser, em obras de pequeno porte, né, normalmente você quer economizar um pouco, acaba-se não colocando os blocos devido ao carregamento o carregamento nessa estaca ser muito baixo, né? Então acaba fazendo da própria viga baldrame ou, né, da viga de sustentação da escada aqui, a gente já acaba morrendo a estaca diretamente nela, tá? Então, dito isso, também, então, agora nós vamos então fazer a conversão desses pilares em fundação, tá? Em elementos de fundação. Tá, então, primeiramente aqui, ó, nós vamos selecionar todos os pilares. Então, a gente pode clicar aqui fora do desenho, ó, que vai abrir essa telinha, esse quadradinho para a gente fazer a seleção. Abriu, selecionou tudo, tá? Nós vamos clicar com o botão direito do mouse em cima de algum desses pilares, tá? Pode ser no texto do pilar ou em cima do próprio pilar mesmo, tá? E a gente vai colocar aqui, ó, em converter em pilares de fundação. Feito isso, tá? Nós vamos converter então, ó, para bloco, tá? Porque nossa estrutura a gente vai considerar, tá, que é feita por blocos e estacas, tá? Então a gente vai sempre considerar aqui, ó, que o elemento de transição vai ser o bloco. Então, convertendo para o bloco, a gente vai dar OK. Beleza? Então, a partir daqui, então, esses pilares da nossa baldrame, todos eles estão, então, agora, né, nascendo da fundação. Então, eles vão ter uma fundação nesse pavimento. Beleza? Feito isso, tá, gente? Existe um outro papel bem importante da gente fazer uma observação aqui, ó, tá?
Vocês estão verificando, ó, que você tem em cada pilar aqui, ó, ficou um quadradinho marcado, né? O que seria esse quadradinho? Tá? Seria então basicamente, ó, a fixação do pilar. O nosso pilar ele está fixado nesse ponto desse quadradinho aqui, ó. Tá? Esse outro pilar está fixado nesse ponto desse outro quadradinho aqui. E assim por diante. Tá? Então, ó, se por um acaso a gente quiser fazer a modificação da seção do pilar, nós vamos então fazer a modificação em relação a esse ponto. Tá? Então sempre estará relacionado a esse ponto. Porém, em alguns casos, pode ser que esse ponto não esteja exatamente no ponto que a gente quer fazer a mudança de dimensões de pilares. Tá? Isso para a gente não é tão importante para o nosso projeto, tá? Porque eu acredito que, bem provavelmente, que os pilares de 15 por 24 irão passar na sua grande maioria. Né? Um ou outro pilar só que não vai acabar passando. Ou, às vezes, nenhum pilar tenha problemas, né, de excesso de carga, devido, né, ser um pequeno sobrado. Tá? Porém, ó, se a gente então fosse trabalhar em uma obra um pouco maior, né, se já tivesse teria que se preocupar com as dimensões dos pilares mais para frente, então nós teríamos então que fazer o travamento em relação a um ponto. Por isso que eu vou estar explicando aqui para vocês. Tá? Então, ó, se eu por acaso, aqui, ó, nesse caso, ó, eu quero travar o meu pilar em relação a esse ponto aqui, ó, porque se ele fosse crescer, ele cresceria para dentro aqui, né, e para a esquerda e a direita. Ele não perderia o prumo em relação ao nosso ponto, certo? Isso sempre relacionado, né, gente, ao projeto arquitetônico, né? Então, dependendo do projeto arquitetônico, você teria que fazer o travamento do pilar em algum ponto, tá? Eu só vou explicar como que seria feito aqui essa demonstração, tá? Vocês não vão precisar fazer isso, tá? É só para finalidade de curiosidade mesmo, tá? Quando vocês forem trabalhar com obras maiores, na qual você vai ter um aumento na seção do pilar, tá? Então, quando você vai dimensionar o pilar, ele vai, às vezes acaba precisando ser um pilar um pouco maior, então eu tenho que travar o pilar. Depois de travar o pilar, que eu vou então definir para onde que os pilares vão ser alterados as suas dimensões. Beleza? Então, ó, você faria o seguinte, ó, clica em cima do pilar, botão direito e clicaria em fixar seção do pilar. Fixou a seção, então fixar, aí aparece aqui, ó, fixar seção do pilar, vértice, né? Então você poderia dar aqui, ó, eu vou fixar essa seção. Você teria que clicar aqui uma vez para até você fixar a seção aqui da forma correta. Então fixou, então, ó, agora esse ponto aqui, ó, está aqui no centro, tá? Então, ó, se eu por um acaso modificar a seção desse pilar, ele vai crescer em relação a esse ponto. Quer ver? Eu só vou demonstrar aqui para vocês. Então, eu vou dar 2 cliques aqui. De 15 por 24, imagine que eu tenho que crescer para 15 por 30. Eu vou dar OK aqui, ó. Então ele cresceria um pouquinho à esquerda, um pouquinho à direita, em relação àquele ponto. Beleza? Tá? Como eu não quero fazer isso, eu vou voltar lá para 15 por 24. Ok? Então, voltamos lá para a nossa seção padrão. Então, dado isso, vamos para o nosso próximo vídeo.